infringentes que foram apresentados. Ou seja, o relator de todos os embargos infringentes será o ministro Luiz Fux. Tá certo. Encerramos um pouco a assunto Ação Penal 470, mudar de assunto para falar que o Tribunal de Justiça de Goiás inocentou um homem acusado de ter uma arma em casa, sem autorização legal. O Ministério Público do Estado não concordou com essa decisão e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Esse caso pode ser analisado hoje pelos ministros. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem analisar um recurso extraordinário em que o Ministério Público do Estado de Goiás questiona uma decisão da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. O colegiado extinguiu a punição de um réu acusado de posse ilegal de arma de fogo. O crime teria ocorrido em dezembro de 2007 e a turma entendeu que, por ter acontecido nesta data e com a vigência da lei que estendeu o prazo para registro ou entrega de armas de fogo de uso permitido até 31 de dezembro de 2009, o autor deveria ser absolvido. Por telefone, o advogado do réu explica por que a lei do desarmamento teria que beneficiar o cliente. No sentido pedagógico, foram editadas medidas provisórias posteriores à edição da lei, prorrogando o prazo para o cadastramento, para o recadastramento. No caso, a medida provisória que tornou-se lei, quando ela é prorrogada, ela beneficia o autor do fato que tem a posse de arma naquele período após a edição da lei. O Ministério Público de Goiás, que questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, entende de outra forma. Esse recurso específico, ele trata-se de uma conduta de posse de arma de fogo ocorrida no ano de 2007, sendo que nesse período não havia nenhuma lei que autorizava o possuidor ou o proprietário a regularizar essa arma de fogo. Inicialmente, esse período ele foi até o mês de outubro de 2005 e somente em 2008 houve uma nova lei que deu nova oportunidade para a regularização da arma de fogo. Então, considerando que o crime específico desse recurso ocorreu num período em que não havia lei permitindo essa regularização, o entendimento firmado no recurso é de que a conduta é típica e, portanto, deve ser punida. Agora, cabe ao plenário do Supremo definir a questão. Bom, doutora Gisele, como disse a repórter Daniela, cabe ao Supremo tomar a decisão. Explicar melhor, portar uma arma sem registro, a pessoa tendo porte ou não, isso é ilegal, né? A própria Estatuto do Desarmamento estabelece que todas aquelas pessoas que portam em desacordo com a lei uma arma, elas incidirão nas penas previstas no Estatuto do Desarmamento, que variam entre 1 ano a 4 anos. Então, por exemplo, o porte ilegal de arma, que é aquela pessoa que está portando, ela tem uma arma em seu poder, mas ela não possui o registro daquela arma, ou seja, a autorização do poder público para poder portá-la. Então, ele pode incorrer nas penas do Estatuto do Desarmamento, que no caso do artigo 16 seriam de 2 a 4 anos de reclusão. De toda forma, o que se discute nesse caso é em relação aos prazos que foram conferidos pela lei. E aí a gente poderia, de repente, dividir 3 períodos. Desde a edição da Lei 10.826, que foi em 2003, com a entrada em vigor dessa lei, até 23 de outubro de 2005, houve um prazo para regularização. A lei inicialmente trouxe uma previsão de 180 dias e esse prazo foi sendo estendido por meio de medidas provisórias convertidas em lei. Então, no primeiro momento, desde a entrada em vigor da Lei 10.826 até 23 de 10 de 2005. Depois teve um novo período para a regularização desses portes ilegais, que foi em 1º de fevereiro de 2008 até 31 de dezembro de 2008. E, posteriormente, o último prazo, que se deu em 2009 e terminou em 31 de 12 de 2009. Então, o que se questiona é se esses prazos são ou não contínuos ou se entre o intervalo de um ou outro, as pessoas que foram, eventualmente, condenadas pelo porte ilegal de arma por terem portado arma no período de intervalo entre essas autorizações, se essas condenações elas são ou não, elas devem ou não permanecer. Neste caso, inclusive, houve uma repercussão geral reconhecida e a decisão tomada pelos ministros valerá para todos os demais casos. O que fundamentou a decisão do TJ de Goiás? Eles entendem que esse prazo, na verdade, se houve uma lei, ainda que temporariamente descriminalizou a conduta, ou seja, nesses períodos em que a própria legislação autorizou a regularização, então aquelas pessoas que portaram armas nesse período não poderiam ser incriminadas porque elas estavam dentro do período de regularização. O Tribunal de Justiça do Goiás entendeu
que esse período ele seria contínuo. Então, qualquer pessoa que desde a data da entrada em vigor da Lei 10.826 até a última prorrogação, que se deu em 2009, não poderia ser penalizada. Então, já o Ministério Público entende que não, que são períodos diferentes e que há intervalos em que essa lei continuou em vigor e que a lei trouxe a conduta penal, não, continuaria válida, né? Então, por essa razão, existe essa discussão. Tá certo. Doutora Gisele, obrigado pelas suas informações. Até semana que vem. Até. Boa tarde. Boa tarde. Uma última pausa no JJ e na volta.